Em relação a esse episódio dramático, tristíssimo, eu tenho uma pergunta que ninguém ainda respondeu, embora eu imagine qual seja a resposta. Usou-se o desfibrilador tão logo constatou-se ali no gramado que ele estava na situação em que estava? Tem A um matéria ouvido do UOL diz médico. que não. A matéria do Exatamente. UOL diz que não. Exato. Exato. E ninguém responde. Por que não? Por que não? Se desde a morte do Serginho, 20 anos atrás, no mesmo Morumbi, estabeleceu-se isso como regra do uso do desfibrilador, deixaram para usar mais tarde? Essa pergunta precisa de uma resposta. Eu concordo a olho nu que o atendimento foi ligeiro, que a ambulância chegou rápido, que os médicos chegaram ali, que o Lucas Moura rezou segurando os pés dele, mas e o desfibrilador? Não é possível, não é possível que ninguém É, responda. essa, Não é essa é uma possível. questão. A frase muito ouvida ali nessas conversas todas não adianta o atendimento ser rápido se não for o correto, se não for o... Claro, claro. Mas diga lá, Danilo, eu queria ouvir o Mauro também. Não, essa questão do esquerdo, ela atrapalha, prejudica, né, nessa questão do ambiente, não tem a menor dúvida, né? O Pumita Rodrigues, ontem, no jogo do Vasco, ele fez gol e saiu chorando quase para dedicar o gol pro esquerdo. E ele tá no Vasco, ele jogou com o esquerdo no Nacional, mas não estava vendo ali a cena, não estava dentro de campo. Então você imagina como fica os jogadores, os São Paulinos que estavam no Morumbi, presenciaram a cena, os caras que estavam pensando que depois iam pegar o voo lá para representar o São Paulo no velório. Então não tem a menor dúvida que isso prejudica, mas aí, Tirone, essa questão de você não conseguir adiantar o jogo, você não consegue mudar, é mais um reflexo do que a gente tem do calendário, não tem uma margem de erro aqui. Entra no Então, Arlet 5G. não tem nada, não tem, se você não consegue pensar, vamos mudar para quarta-feira agora, não, tem data FIFA, então vamos mudar para outra, não pode porque aí já vai ser a semifinal. Não tem uma margem, não tem uma área de escape no calendário brasileiro, né? Então a gente vai ver atrocidades como essa, os caras que perderam um companheiro dentro de campo jogando no mesmo estádio 2, 3 dias depois. Assim como a gente teve a discussão sobre a enchente que aconteceu em Porto Alegre lá atrás, como estava prejudicando, e a gente não tinha nenhum momento. No Campeonato Uruguaio foi o oposto, o campeonato parou com a morte do esquerdo. Teve jogos adiados. Aqui a gente não tem essa margem. Então, assim, essa discussão a gente já tem toda hora, né, do calendário. Não tem muito o que fazer. E isso, obviamente, afetou. Casagrande ficou indignado, né, Danilo, com o fato de ter acontecido o jogo, quer dizer, alguém entre nós aqui, né, que já viveu dentro de campo a vida inteira, dizendo que é uma desumanidade absolutamente inaceitável, né? Mauro, queria te ouvir sobre essa questão toda envolvendo o esquerdo, que lamentavelmente faleceu. Tem 2 pontos. Um nessa matéria do UOL hoje, sobre o desfibrilador, e a outra é a questão do secretário de Esportes do Uruguai ter revelado há alguns dias, antes até da morte do jogador, que ele teria feito um teste num programa de futebol de base lá do Uruguai aos 17 anos, portanto há uma década, e que constataram ali uma arritmia, e os pais não saberiam, segundo é o País, jornal uruguaio, os pais não sabiam, o Cerro, que era o seu clube de então, é um clube de Montevidéu, o Cerro, também não sabia. Será que o esquerdo sabia desse resultado? Acho que merece aí, lá dos uruguaios, uma investigação mais detalhada, porque há sinais de que, de alguma forma, talvez isso pudesse ser evitado. E a questão do desfibrilador é grave, né? Porque se era para usar e não usaram, isso precisa ser mais discutido. E acho que os jogadores de futebol, aqui no Brasil, inclusive, claro, né? Se fossem mais unidos, eles iriam questionar isso aí. O sindicato podia entrar em ação agora. O sindicato não entrou em ação lá para contestar o Tite, quando o Tite corretamente reclamou do fato do sindicato aceitar jogos em intervalos menores do que a lei determina.
né? Aí foi todo valentão, mandou nota. Tudo bem, o Tite também nunca falou nada quando estava na CBF, mas não é disso que eu estou dizendo. Falando do problema atual, né? Claro. Do problema atual. E simplesmente o sindicato aceitou, abriu as pernas para isso. Liberou geral, né? Tá nem aí. Então agora poderia se manifestar, porque isso merece uma investigação. Porque outras situações como essa podem acontecer e há de se ter certeza de que os equipamentos necessários para evitar o pior venham a ser corretamente utilizados. E isso partindo do princípio de que houve algum erro. Isso tem que ser investigado e discutido, evidentemente. Não estou aqui afirmando nada, mas existem interrogações aí no ar, né? Aqui no Brasil e mais ainda no Uruguai, com esse histórico do rapaz, né? Como é que pode? Se ele fez um exame com 17 anos, os pais não sabiam, ele era um menor de idade na época, e o clube de então, onde ele atuava na base, não sabia. Aí 10 anos depois acontece isso. O negócio assim, é um tremendo retrocesso, né? Se você pensar que o caso do Serginho já foi há 2 décadas e acontece de novo, e tragicamente no mesmo local, no mesmo estádio. Exatamente, Apenas para quem nos vê e que estranhou a referência feita pelo Mauro ao Sindicato dos Jogadores, é bom esclarecer que o Sindicato dos Jogadores do Rio de Janeiro é dirigido pelo Alfredo Sampaio, técnico de futebol, ele é o representante dos jogadores, denunciado e reconheceu tempos atrás ter tomado 400 mil reais que não eram dele para fins que a gente não sabe quais eram, e aqui em São Paulo é o Zete. O Zete, Martorelli, ex-goleiro do Palmeiras. Não, pelo amor de Deus. Martorelli. Zete, nada a ver. Isso. Ex-goleiro do Palmeiras como o Zete. Daí a minha confusão. E que há anos também, há uns 30 anos, ficou rico como presidente do Sindicato dos Jogadores. Ninguém faz nada. Ninguém. O Juca é tão jovem, queria falar o Berdan Catani. O Berdan Catani, o Berdan Catani. Juca, entregue o ratão e o gatão, por favor. Então, eu vou entregar primeiro o ratão. É um ratão recorrente. Não me ocorre melhor portador do ratão nesta semana do que, mais uma vez, Augusto Melo e seus comparsas. Esses merecem um ratão porque eles estão conseguindo afundar um dos mais populares clubes de futebol do mundo. Estão de parabéns. Cadê o escudo? Ganham. O escudo está aqui, ó. O escudo está aqui. O escudo está aqui. Aê. Eis aqui. E o nosso gatão de ouro, infelizmente, tristemente, mas eu queria entregar aos 5 jogadores do São Paulo que tão bem representaram o atleta brasileiro, o futebol brasileiro, né, em sua verdadeira solidariedade, verdadeira comoção, puseram a mão no bolso para pagar o Hospital Albert Einstein, que não é barato. Enfim, muito bonita a atitude deles todos, de solidariedade ao companheiro que morreu. Muito bem, então, tá aí então, a nossa enquete ficou... Fala. Só para nominar os jogadores. Caleri, Wellington Rato, Galopo e Michel Araújo foram 5 jogadores que foram ao funeral. Faltou o Rafinha, você não falou o Rafinha. Rafinha, foi o primeiro que ele falou. O primeiro? Vamos lá, Rafinha, Galopo, Wellington Rato... Caleri e Galopo, tá. Isso aí. Quem está mais perto da classificação na Copa do Brasil? Pergunta a enquete. Atlético Mineiro 15%, Juventude 14%, Flamengo 65%, Vasco 6%. Chegamos aí a 4,8 mil likes. Quase chegamos aí na nossa meta. Faltou um pouquinho aí. Mas, enfim. Já chegou. Enrola um pouquinho que 200 você consegue em 1 minuto. Em 1 minuto. Dê aí o seu like. Eu estou dando meu like nesse momento aqui, agora na nossa live. Mas vale, Arnaldo Ribeiro, Juca, a gente dá like para nós mesmos? Pode dar. Olha que pouca vergonha. Que lamentável. Eu só dou like para nós mesmos quando a gente aprova o programa. Aí a gente dá like. Aí sim. Vale. Valeu, Arnaldo. Valeu, Juca, Danilo, Trajano e Mauro César. Segunda-feira tem mais. Tchau.